Então vamos lá. Eu peguei alguns recortes de hoje do que está acontecendo nas relações por conta da pandemia. Então veio da revista Cláudia essa daqui. E Adriana, isso pode interessar para você também. Pandemia expõe falhas nas relações amorosas e cresce o número de divórcio. O isolamento nos fez descobrir outra faceta de quem mora com a gente e de nós mesmas. Mas dá mesmo para culpar a pandemia por conta desses divórcios? É uma pergunta, e aí nós vamos para uma outra matéria que eu peguei aqui. Essa veio da Agência Brasil. 15% de aumento no número de divórcios extrajudiciais foi registrado em 2020. Ou seja, o número fora da pandemia já é alto. Na pandemia, segundo a Agência Brasil, que é uma agência do governo, aumentou em 15%. A outra vem da Rádio Agência Nacional. 2020 tem recorde no número de divórcios no Brasil. Confinamento e facilidade no processo judicial podem ter contribuído para isso. E a última, que eu acabei achando interessante o título, mas não li toda ela, é da revista Pais e Filhos. A matéria diz assim, o título da matéria: Pandemia do divórcio. A procura por advogados aumentou 177% em escritório brasileiro durante a quarentena. Ou seja, enquanto uns estão chorando, outros estão ganhando dinheiro. E aí a parte interessante aqui, dessa pesquisa da revista Pais e Filhos. Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Portugal, Austrália e África do Sul, esses países participaram de levantamento exclusivo. Foram entrevistados especialistas de cada um desses países e mapearam a situação familiar em pleno isolamento social. Então eu peguei essas matérias, peguei esses recortes para poder trazer de ponto de partida para uma reflexão. Sim, eu sei, nós somos profissionais de RH, eu sei que nós trabalhamos com pessoas em uma esfera doméstica, que ela não é familiar, que ela não é conjugal, mas por amostragem dá para a gente perceber que as dificuldades que uma pandemia está trazendo para uma relação a dois, a gente pode entender também que isso, quando as relações voltarem nas empresas, essas dificuldades das relações podem também aparecer. E aí, o RH que o diga, haja resiliência para superar isso. Haja resiliência para vencer isso. Então, essa é uma fala que eu trouxe. E antes de passar a palavra para a Adriana, eu quero falar só um pouquinho dela, mas sem invadir a apresentação que ela fará dela mesma. Bom, deixa eu me apresentar então rapidamente. Meu nome é Adriana Zilberman, eu sou psicóloga, já um pouquinho mais de 30 anos, e a minha vida profissional está muito ancorada na criação do CEF, que é o Centro de Estudos da Família e do Indivíduo, e todo o meu trabalho, enfim, está muito atravessado pelo trabalho institucional. Mas eu até comentei com o Jean, quando ele me convidou, que a minha experiência realmente, tanto na docência quanto no meu trabalho, no dia a dia com clientes, é num viés clínico, né? Então, a minha abordagem realmente praticamente não tenho experiência em organizacional. Algumas consultorias que eu fiz, empresas que, enfim, me buscaram para trabalhar o tema do luto dentro das equipes, então eu tenho algumas experiências, mas a minha experiência maior é na clínica. Mas eu aceitei esse desafio porque eu vejo claramente, dentro da minha perspectiva, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, que não é tão diferente a forma da gente enxergar as relações humanas numa família, por exemplo, dentro de um contexto clínico, e também tentar entender a dinâmica relacional de redes
de pessoas, né, de contextos Qual critério, sociais. né? O meu modelo, que eu conheci lá no início da minha vida profissional, logo que eu me formei, por uma casualidade do destino, porque na época não se ouvia falar, é a abordagem sistêmica. Possivelmente vocês já ouviram esse termo, porque ele não é um termo advindo da psicologia propriamente, ou do serviço social, mas ele é utilizado muito, e a abordagem sistêmica não é um modelo de intervenção, é muito mais uma forma da gente enxergar o mundo. Para eu poder sentar nesse lugar e fazer um trabalho com pessoas, eu preciso colocar uma lente ou um óculos e tentar decodificar as questões relacionais e principalmente o que tem por trás de comportamentos X, Y ou Z. Normalmente tem sofrimento, acho que essa é uma palavra que a gente lida no dia a dia dentro da clínica, também dentro das organizações. Sofrimento humano. Então, a abordagem sistêmica possibilita que a gente entenda os fenômenos humanos de uma forma muito mais complexa, do tipo, não é isso que causa aquilo, nós temos muitos fatores que causam um determinado fenômeno. Por exemplo, quando o Jean estava falando, parabéns pela bela pesquisa que tu fizesse antes aqui desse momento de fala, porque, então, aumentou, assim, em torno de 20, ou talvez mais por cento de divórcios, de separações. A pandemia, sim, a pandemia é mas a pandemia, que é um processo que engloba o mundo inteiro, tem uma série de ramificações dentro da pandemia, e que ainda vão reverberar por muito tempo, mesmo depois que termine a pandemia. Né? Quer dizer, terminar a pandemia, mas são processos que estão entremeados uns com os outros. Então, a visão sistêmica nos possibilita ter esse olhar e tentar conectar todos esses, como se fossem vários fiozinhos soltos que a gente tenta entender de uma forma dinâmica, e é nessa perspectiva que eu vou falar hoje sobre resiliência, sobre compaixão e sobre como a gente pode desenvolver também essa capacidade não só nos nossos clientes. Quando eu digo clientes, gente, é independente do contexto que eu estiver trabalhando, né? Os clientes podem ser, sei lá, os colaboradores de uma empresa, né, ou os clientes de consultório. Eu também preciso conhecer os limites pessoais para até quanto eu posso ajudar efetivamente as pessoas e não me confundir ou me misturar também com as problemáticas ou com as necessidades das outras pessoas. Isso é uma fronteira, um limite muito tênue, muitas vezes. Então, eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa interessante que eu tenho visto, porque como o Jean falou, eu dou aula no curso de sistêmica, que nós temos lá no CEF, enfim, há mais de 30 anos. Uma coisa que eu tenho me deparado, que eu acho bem interessante, é que nós temos tido nos últimos 3, 4 anos um aumento muito grande de psicólogos que vêm migrando, fazendo transição de carreira, não sei se chama transição de carreira exatamente, mas transição de área, saindo da área organizacional e entrando na área clínica. Então, é interessante isso, e trazendo muitas vezes uma contribuição muito grande, porque as experiências dentro das organizações, a gente sabe que tem uma grande porcentagem também, não sei exatamente numericamente, né, dizer quanto, mas de empresas familiares. E eu acho um prato cheio também para a gente poder entender essa complexidade, como se organizam esses papéis familiares quando a família, além de ter os laços, os vínculos familiares, também tem uma empresa compartilhando, enfim, toda essa, mais complexa ainda, toda essa rede, né, de aspectos que estão implicados numa situação assim. Então, a gente vê
por isso que eu me sinto à vontade de falar aqui, eu acho bem legal que vocês possam depois no final fazer perguntas e comentários, porque sim, tem uma interface muito grande da organização das organizações com o trabalho da clínica e com muitos outros trabalhos, né, que são, na verdade, uma grande rede de conexão. Sim, aqui a Silvina está falando do tema do luto. Bom, eu estava ainda me apresentando, então, uma das coisas também importantes para eu falar, né, por que eu estou até falando sobre essa temática, é porque por muitos anos, acho que mais ou menos por 20 anos, eu me foquei muito no trabalho com luto, com pessoas enlutadas, famílias, casais, grupos, e trabalhei muito nessa temática até mais ou menos uns 2 anos atrás, inclusive dentro do CEF nós temos um núcleo que eu tive a grande satisfação de construir, criar junto com algumas colegas, e hoje o núcleo ainda está firme e forte lá, mas eu me aposentei desse trabalho com luto, porque eu estou hoje trabalhando mais com casais e com uma abordagem que eu tenho, enfim, tido contato, que chama terapia focada nas emoções. É uma temática muito legal, muito interessante, que tem uma eficácia de 70% a 75% de mudanças duradouras, né, nos conflitos conjugais. Então, eu não tenho mais trabalhado ativamente, assim, né, com relação à terapia do luto, aconselhamento do luto, mas é uma área ainda, acho que super importante, e agora mais do que nunca, sim, a Silvina está dizendo que, falando da questão do momento de muitas perdas, sim, muitas perdas, não só perdas por morte, mas também perdas de uma infinidade de aspectos das nossas vidas, né, com essa situação aí, que é uma calamidade, que é, né, uma situação realmente que a gente não estava preparado para lidar. Bom, mas enfim, então acho que um aspecto também importante, gente, para eu poder falar sobre resiliência, é que hoje o conceito de normalidade de saúde também ele vem mudando, porque a gente vem, dentro da psicologia principalmente, de uma legião, enfim, de um longo processo, realmente, de um olhar mais linear, tentando buscar as explicações o mais simplista possível para determinadas situações complexas. E uma das questões que se vem tentando é mapear a saúde mental e as doenças, e não ver a saúde mental. A gente fala em saúde mental, mas, na verdade, a gente fala muito mais em doença mental do que em saúde mental. Então, a minha proposta hoje de falar resiliência não é de falar na perspectiva da doença mental, que sim, ela existe, mas acho que a gente acaba investindo muito pouco em prevenção, em profilaxia, em poder ter ações também de poder fomentar as questões, né, de normalidade, de saúde e de estratégias mais adaptativas. E acho que o público que está aqui, que acho que a maior parte trabalha, né, com pessoas, com recursos humanos, com certeza, né, tem essa visão de que as coisas, muitas vezes, são patologizadas, né, de forma indiscriminada, adequadamente, tanto que a gente já diz, aquela pessoa lá é ansiosa, aquela pessoa é deprimida, e às vezes a pessoa não é deprimida, ela está passando por uma situação muito difícil de crise, de perdas, enfim, isso não é a mesma coisa que depressão. Então, acho que o conceito de normalidade também é um aspecto bem importante. Mas, enfim, então vamos falar um pouco, a gente não tem como falar de resiliência, de crise, sem falar do momento atual. Nós estamos no momento atual que, além da pandemia, acho que a pandemia vem realmente como uma bomba, né, uma situação totalmente inesperada, que nós não nos preparamos, possivelmente nós nos preparamos para uma série de crises, para uma série de dificuldades, mas não, né, para o que a gente está vivenciando hoje. E o que acontece é que algumas pessoas, diferente de outras, têm estratégias mais adaptativas para lidar com situações de crise, com desafios, do que outras pessoas.
algumas pessoas, todos nós usamos estratégias de enfrentamento. As nossas estratégias de enfrentamento, elas se baseiam basicamente em 2 pilares. Um, da nossa experiência cognitiva, então tudo que a gente vai construindo em termos de, a partir das nossas experiências, das nossas capacidades pessoais, das coisas que a gente acredita, das nossas questões éticas, quer dizer, toda a parte que a gente vai construindo mais cognitiva, mais de pensamento, né, de organização mental. Mas também temos as nossas questões que são também ligadas a cognitivas, as questões cognitivas, mas que têm uma base mais emocional, das nossas experiências, de como elas foram registradas emocionalmente, que a gente chama de memória emocional. Então, nós temos uma determinada experiência, digamos, eu e o Jean, digamos que a gente tenha passado por uma experiência de, sei lá, um acidente, ver um acidente, né, um acidente muito feio, e os dois estão ali e acabam presenciando aquele acidente. Com certeza, a maneira como eu vou processar aquela situação, aquele acidente, eu posso ver uma pessoa toda ensanguentada ou algo assim, minha maneira vai ser diferente da dele. Por quê? Porque nós temos uma história pregressa que de registros, né, de uma memória emocional que faz com que a gente tenha determinadas leituras e que também acionem gatilhos. É como se a gente tivesse botõezinhos invisíveis. Ver aquela cena, pode apertar um botão meu, até de uma situação traumática lá da minha infância, da minha adolescência, e às vezes eu nem me dou conta, porque não passa pela consciência, passa sim por outros mecanismos, né, porque a nossa psique é muito complexa, então eu vou reagir de uma maneira diferente do que a dele. Então significa que eu sou melhor, que eu tenho mais recursos, ou não, vão depender de muitos fatores, inclusive variáveis como é que eu tô naquele dia, de repente eu tô num dia que eu tô mais vulnerável por alguma questão, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que não existe uma receita de bolo de como nós vamos usar uma determinada estratégia de enfrentamento. Geralmente, nós temos tendência a enfrentar situações de uma determinada forma, digamos, é a estratégia preferida. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que costuma beber, o álcool, para ela, acaba sendo, muitas vezes, uma estratégia muito usada para lidar com as situações mais desafiadoras. Então, pode acontecer, muitas vezes, da gente ter uma estratégia mais utilizada, né, aquela estratégia preferida. Às vezes, não. Nós podemos também utilizar diferentes estratégias, dependendo também de diferentes variáveis. Por exemplo, digamos que morre uma pessoa da minha família, uma pessoa muito próxima, meu pai. Pensem assim, será que vai ser diferente como eu vou lidar com essa perda? Se eu tiver no momento que eu não tenho outros estressores agudos me acontecendo, ou será que eu vou lidar diferente se meu pai morre um mês depois de uma separação, ou um mês depois que eu perdi meu emprego, que eu estava há muitos anos, ou seja, as situações que acontecem, as crises e os desafios também vão ter intersecções com outras variáveis, porque nós não somos seres lineares, as coisas estão muito ligadas e conectadas umas com as outras. Então, o que vai acontecer? Essas estratégias de enfrentamento também são fruto, são resultado de muitas variáveis. Como eu falei antes, a gente vê o ser humano realmente com complexidade e também pelo meio ambiente. Por quê? Porque muitas vezes o meio acaba dificultando também determinadas estratégias. Por exemplo, se o ambiente onde eu estou fica, de alguma maneira, me julgando e reforçando que eu sou culpada por aquilo que está acontecendo, possivelmente isso vai ter um impacto negativo no meu enfrentamento, porque eu vou ficar com uma visão muito viciada, né, de que realmente eu estou fazendo alguma coisa errada.
E outro ponto importante também que eu queria colocar é que, para quem trabalha com recursos humanos, muitas vezes tem um limite também até onde vai, de alguma maneira, poder fazer uma escuta mais empática, poder fazer um acolhimento de uma pessoa que está vivendo uma situação de crise, enfim, sem que isso comprometa também a função que aquela pessoa desempenha dentro de uma organização, até porque aquela organização depende, saudavelmente, assim como uma família, de que todas as funções sejam exercidas de uma forma funcional, como a gente chama, né, dentro da abordagem sistêmica. Então, como fazer isso e, de alguma maneira, conjugar todas as necessidades da organização, mas também das pessoas que compõem aquela organização, como dizer, recursos humanos. Então, é disso que a gente está falando, das relações humanas e de como a gente pode trabalhar com isso. E eu acho que uma das coisas também é que a gente vive no dia a dia uma série de expectativas externas e internas. Eu sempre digo para os meus clientes que muitas vezes as expectativas altas externas elas se tornam maiores ainda porque existe internamente uma exigência muito grande. Então, se eu sou muito exigente comigo, eu vou ter uma maior sensibilidade, por exemplo, de perceber também no ambiente externo que existe uma exigência sobre mim. Então, isso pode aumentar e dimensionar ainda mais essa exigência, essa cobrança, e eu posso até ter um comprometimento no meu resultado laboral, até por essa super exigência. Eu até uso a metáfora do chicotinho. Eu digo que muitas vezes, né, as pessoas têm um chicotinho interno, então elas mesmas já vão se julgando, né, se penitenciando, e isso, então, dentro de um contexto, uma organização, imagina que isso também, né, seja um aspecto bem importante. E uma coisa que eu queria falar, para falar sobre resiliência, é que a nossa cultura aqui, principalmente, né, a cultura ocidental, faz uma mistura de conceitos que está muito impregnado nas relações sociais. Tem uma diferença gigantesca entre vulnerabilidade e fraqueza. São dois conceitos importantes, mas eles são diferentes, esses conceitos. Por quê? Fraqueza tem um componente de julgamento, porque a fraqueza significa que a pessoa está falhando em algo, né? Ela é fraca, mas tem implicitamente é como se ela teria uma escolha de fazer isso de uma outra maneira. Isso é algo que deprecia, invalida a pessoa quando tu diz que aquela pessoa é fraca. Agora, vulnerabilidade, né? Se eu perguntar para vocês, quem aqui se percebe invulnerável? Invulnerável seria o quê? Uma pessoa que nunca, em hipótese alguma, fica vulnerável, né? É uma pessoa que vai né, enfrenta qualquer situação ou né, cai de pé, ou tem 7 vidas que nem um gato, ok, nós podemos ter essa resistência para lidar com situações difíceis, ser forte, né, como socialmente é muito dito, empoderamento e tudo mais, só que não existe vacina para vulnerabilidade. Não existe vacina. Nós, muitos momentos da nossa vida, querendo ou não, nós vamos ter, inevitavelmente, ficar vulneráveis, né? Até se eu posso me achar super mulher, como o pessoal está colocando aqui, Mulher Maravilha, mas assim, se eu estiver doente, se eu tiver uma perda muito grande, se eu passar uma decepção muito grande com alguém com um vínculo importante para mim, sim, eu vou ficar vulnerável. E aí a questão é que,
como socialmente vulnerabilidade está muito próximo de fraqueza, eu não posso mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas, se as pessoas vão julgar que eu sou fraca, que tem algum problema comigo, que tem alguma coisa de errada comigo. Então, o que acontece? Muitas vezes eu vou suprimir, represar e tentar de todas as formas lidar com essa vulnerabilidade de um jeito que não apareça, até porque muitas vezes algumas pessoas até são punidas emocionalmente falando quando se mostram vulneráveis. Quer ver uma coisa bem, que acho que vai ficar bem claro para todos vocês. Eu trabalho, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando muito com casais nesse modelo da terapia focada nas emoções. E a gente trabalha direto com as questões de vulnerabilidade. Então, uma das coisas que os casais relatam frequentemente é que, em algum momento da vida deles de relação, um deles contou ou abriu para o outro, para o cônjuge, alguma coisa muito difícil que tenha acontecido na vida dela, essa pessoa, ou alguma coisa que seja uma relação familiar que seja muito difícil. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha mãe sempre foi muito egoísta, a minha mãe sempre queria que as coisas fossem do jeito que ela queria, tem uma mágoa muito grande com ela, e aí eu falo isso num momento de vulnerabilidade para o meu parceiro. E aí, no momento de briga, no momento que ele está furioso comigo porque alguma coisa que eu fiz ele não gostou, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para mim e vai usar isso como munição. E vai dizer, tu é igual a tua mãe, tu fala da tua mãe, mas tu é igual, tu é pior que ela ainda. Ou seja, pega uma situação vulnerável que eu compartilhei e usa isso para me atacar no momento da guerra. Depois se arrepende, pode dizer, mas aquilo ali acontece. E por incrível que pareça, isso acontece muitas vezes. Eu escuto muito, acreditem, muito essas questões no consultório. Depois joga na minha cara, depois fica falando, e aí, bom, isso tem, né, uma série de repercussões negativas. Então, o que acontece? Bom, isso é um tipo de punição. Se eu, na minha experiência, às vezes que eu tentei mostrar minha vulnerabilidade, eu fui criticada, fizeram bullying comigo, porque eu chorei num lugar e as pessoas disseram, ou se eu escutei, que bobagem, tô chorando porque morreu teu cachorro, que exagero, quer dizer, se eu vou registrando que as pessoas têm uma imagem negativa de mim, se eu mostro a minha vulnerabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou tentar suprimir, eu vou tentar, de alguma maneira, não expressar isso, né? Então, um dos aspectos da resiliência importantes, e agora eu vi que já são 20 para as 9, que horror, eu me empolguei aqui, mas enfim, uma questão da resiliência é que assim, é conceitual. O que é resiliência? Resiliência é um conceito que vem da física, mas que foi usado a primeira vez na área da saúde, na pediatria, para tentar entender justamente como se constrói esses estilos de enfrentamento, essas respostas de enfrentamento às situações desafiadoras, sejam elas quais forem. Para mim pode ser desafiador, sim, perder um cachorrinho, para outra pessoa pode não ser uma crise tão grande, mas pode ser porque, sei lá, porque perdeu um patrimônio, enfim, a gente não tem que avaliar o que é certo e o que é errado, e sim como se processam essas situações de crises e desafiadoras. O que acontece nesse momento? Algumas pessoas têm diferentes formas de enfrentamento, só que esse enfrentamento, a resiliência, muitas vezes ela é distorcida no seu conceito básico, porque a resiliência não é dizer assim, então a pessoa passou por uma situação e apesar da dificuldade, ela conseguiu superar. A ideia da resiliência não é o apesar de, é justamente por ter passado por uma situação de desafio que aquela pessoa se fortaleceu. O que nos fortalece
são as nossas experiências difíceis, sofridas, e essa capacidade que a gente vai construindo de lidar com as situações. Muitos teóricos lá no início da psicanálise, lá, né, na década de 30, 40, eles achavam que as pessoas que passassem por traumas na infância teriam mais chance de desenvolver depois na vida adulta depressão e outros transtornos. E pesquisas depois, né, na sequência, viram justamente o oposto, que as pessoas que passavam, que eram, que se deparavam desde a infância e adolescência com situações mais desafiadoras, elas vão desenvolvendo também recursos de enfrentamento mais potentes. Então, então isso significa que é bom, ou que, então a pessoa que sofre, não, ninguém está dizendo em bom ou ruim, a gente está falando em construção de respostas mais adaptativas ou menos adaptativas para as situações. Então, a resiliência relacional nada mais é do que a capacidade que nós vamos construindo de responder de forma mais adaptativa a determinados desafios, e que isso também é fomentado no coletivo. O coletivo, as redes de conexão, de vínculos, são fontes ricas de resiliência. Só que, para isso, nós temos que desconstruir um padrão de julgamento, de competição, e de uns quererem ser melhores do que os outros, né? Porque, sim, essa é uma ilusão, todos nós somos melhores uns com os outros em algumas coisas, em outras nós não somos. Então, eu posso ser muito competente no que eu faço no meu trabalho, mas vou ser incompetente em alguma coisa, né? Por exemplo, eu sou um zero à esquerda para cozinhar, não sei fazer nada de cozinhar. Então, mas eu sei que eu tenho outras coisas que eu faço e que eu faço bem. Então, essa ideia de, eu sou melhor que alguém, porque não, é uma ilusão, a ilusão do ser melhor, do ser, enfim, né? Então, uma das coisas que hoje, o olhar para as relações humanas nos possibilita desenvolver essa capacidade maior de compaixão. O que é a compaixão? O nome parece que já diz compaixão. Eu poder olhar para o sofrimento de uma outra pessoa e me conectar com aquele sofrimento. Não com uma coisa de pena, ai, coitado. Isso não é compaixão. A compaixão é eu realmente poder dimensionar e validar que aquela pessoa está sofrendo muito, que deve ser muito difícil para ela. Por exemplo, gente, chorou muito quando ela contou essa situação. E naquele momento eu tive compaixão com aquela pessoa que estava se sentindo terrível por ter feito algo, sim, que foi, né, muito grave, mas o sentimento, o sofrimento que ela tinha e o arrependimento, né, e o remorso e tudo, ela dizia, como que eu pude fazer isso? E o meu papel era dizer, sim, eu imagino que para ti deve ser terrível se sentir assim. Eu imagino, posso dimensionar que é difícil ter essa sensação de ter perdido o controle e feito algo, um mal para uma pessoa que tu tanto ama. Então, a ideia, a concepção de compaixão não é de julgamento, porque isso todo mundo faz e todo mundo deve ter feito, e ela mesma fez com ela. Então, foi aberto, gente. Então, acho que a questão da compaixão é também um aspecto importante, a gente tem trabalhado muito isso dentro da psicologia. E um aspecto, então, que a gente, um conceito, não sei se vocês já ouviram falar, chama fadiga por compaixão. Então, nós que trabalhamos na linha de frente com pessoas, com problemas, com dificuldades, sendo, né, muitas vezes, a escuta de problemas das outras pessoas, e às vezes a pessoa está relatando um problema e nós estamos passando por aquilo, ou eu estou passando por um problema pior e daqui a pouco eu digo, mas aquela pessoa está reclamando disso, olha só, a minha situação é muito mais difícil. Então, nós que estamos na linha de frente no dia a dia, temos esse risco de adoecer também
quando a gente também não consegue identificar os nossos limites. E isso é importante, porque nenhum de nós aqui é invencível também. Nós somos profissionais treinados para desempenhar determinadas funções, mas nós também temos as nossas vulnerabilidades, as nossas questões pessoais e o cuidado de identificar os nossos limites também. Porque cuidar dos outros e lidar com o sofrimento humano não tem como passar por isso incólume, não tem como eu chegar no final do dia, trabalhando, na época que eu trabalhava com luto, principalmente, sem deitar a cabeça no travesseiro e ficar ainda processando algumas coisas tão difíceis, e ainda acontece mesmo que eu não esteja diretamente trabalhando com luto, e com todos vocês, com certeza. Como não ouvi uma história difícil de um colega sem ficar remexido dentro de si. Então, a questão da fadiga por compaixão é um aspecto bem importante também para a gente poder prevenir do adoecimento do profissional que cuida das pessoas. Hoje a gente está vivendo muito isso, os profissionais que lidam, por exemplo, na linha de frente com o Covid. Lidar com isso no dia a dia, pessoas que vão ser entubadas e que se desesperam antes, os familiares, ou seja, uma série de desafios. Então, como é importante que se cuide deste limite, e só nós podemos saber, isso não é dimensionado em carga horária, ou, enfim, em condições ambientais, as pessoas também precisam identificar os seus limites. Isso também é um conceito da resiliência, porque os limites são muito particulares, cada pessoa vai ter, então, aspectos internos e externos que vão influenciar nessa questão. Bom, a gente já está, eu vou encerrar já, eu só queria comentar duas coisas mais. Uma é o quanto está criando, se a gente for pensar, como tem surgido os influencers, as pessoas na internet que trazem mensagens, mais do que nunca nós estamos necessitando realmente de uma escuta, nós precisamos de pessoas, de pessoas que validem o que a gente diz, de se sentir realmente que nós somos escutados de alguma maneira. E muitas vezes os influencers estão dizendo justamente aquilo que eu estou precisando ouvir naquele momento. Então, isso acaba, eu acho que vem ao encontro realmente de um momento que a gente está vivendo, de que nós precisamos de muito mais respostas, muito mais perguntas do que respostas, na verdade. E um momento que se abrem também novos processos de reflexão, momento que a gente fala muito de diversidade sexual, que fala muito da questão de diversidade também cultural, diversidade étnica, racial, uma série de aspectos importantíssimos que a gente está vivendo nesse momento e que desemboca na mesma questão humana. Todos nós queremos o quê? Independente da cor dos olhos, da pele, do gênero, o que nós queremos? Nós queremos vínculos importantes, nós queremos nos sentir aceitos dentro do mundo, pertencer, nós queremos nos sentir importantes para as pessoas que a gente ama, sentir que nós somos validados, que as pessoas que são importantes para nós também nos acham importantes para elas, ou seja, o mais humano que tem no ser humano. E nós somos, tem uma terapeuta que eu gosto muito, que é a Sue Johnson, ela fala, nós não somos homo sapiens. Ok, nós somos sapiens, nós temos a parte cognitiva, mas nós somos homo vinculum, em primeiro lugar. Se eu não estiver abastecida de amor, de vínculos, de afeto, de segurança e de conexão, o resto, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter poder, eu posso ser ter o que for, mas eu estou sozinha no mundo, não tem graça. Então, acho que essa é a base essencial do ser humano. Nós precisamos nos sentir importantes. Por que eu preciso botar uma foto no Facebook e ter um monte de curtidas? Porque eu quero sentir realmente que as pessoas se importam comigo, que elas gostam de mim, que elas se lembram de mim, que elas vão... E, enfim, isso está traduzido nessa necessidade que nós temos de aceitação. E, por fim, então,
eu queria comentar um pouquinho do que o Jean trouxe da pesquisa, que eu, sim, acho que a pandemia deflagrou, trouxe à tona coisas que muitas vezes estavam adaptadas de alguma maneira, né? Então, que os casais tinham, de alguma maneira, outras fontes de gratificação, tinham na sua rotina também a ida para o trabalho, a encontro com a família de origem, né? Por exemplo, no churrasco do domingo, aqui no Sul a gente tem muito churrasco do domingo, ou seja, tinham outras. Os filhos iam para a escola, quer dizer, a vida estava mais ou menos organizada, a pandemia veio e tirou tudo do lugar. E aí, quando tira tudo do lugar, traz à tona a vulnerabilidade, às vezes, das relações que estavam mais aplacadas ou estavam, de alguma maneira, substituídas por outros movimentos que eles ficaram impedidos de fazer com a pandemia. Então, não é só pelo confinamento, mas aí também pelas questões, muitas vezes, novos desafios econômicos, a questão da moradia, né? Então, uma série de aspectos que influenciaram realmente que conflitos que estavam ali mais aplacadinhos, mais quietinhos, viessem, como se a gente tivesse, a pandemia revirou o tapete e tudo que estava ali por baixo não se sustentou, né? Então, eu tive, acho que um aumento de uns 60%, 70% de casais que vieram buscar terapia depois que a pandemia começou, né? Então, esses casais, de alguma forma, vieram buscar uma ajuda antes de ficar, como a gente chama, do ponto de não retorno, né? Da relação. Então, acho que isso é importante também. Não, o Jean perguntou, né? Uma pergunta bem provocativa: podemos botar tudo na conta da pandemia? A pandemia trouxe à tona, virou o tapete de todo mundo, em todos os sentidos. Então, muitas coisas, um aumento gigantesco de transtornos de humor, de transtornos de ansiedade, de dependência química, né? Ou seja, as pessoas foram buscar, de alguma maneira, estratégias e nem tanto adaptativas para lidar com esses desafios gigantescos que a pandemia trouxe, né? Todas as crises, enfim. Primeiro, assim, o pessoal, né, te elogiando muito, né, o Alencar, né, querida professora da pós-sistêmica, Josiane, professora amada, Graciele, né, muito feliz por te ouvir mais uma vez. Que coisa boa. A Silvina, né, falando do tema do luto, que é muito desafiador. Aí a primeira pergunta já vem da Silvina mesmo. Como lidar com a nova geração com forte interação tecnológica pela dificuldade de enfrentar frustrações pessoais e profissionais? Silvina, que pergunta legal, mas assim, ó, daria mais uma fala de 1 hora. Nossa, se a gente for pensar, cada transição de uma geração para outra é natural que tenham questionamentos, que tenham mudanças sociais, às vezes a gente retrocede, né, como a gente gosta de coisas retrô também, vai e vem. No fundo, as pessoas estão falando as mesmas coisas, só que usando uma outra linguagem, porque quando nós somos jovens, a gente tem uma visão do mundo muito idealizada, né, tem ideologias, e depois a gente vai crescendo e vai vendo. Vou trazer uma situação pessoal, né? Eu sempre trabalhei muito, enfim, até porque eu me separei muito, meus filhos eram pequenos e eu tinha que correr atrás da máquina, então ia para Cuiabá, meus filhos eram pequenos, eu ia dar aula em Cuiabá, enfim. E o meu filho mais velho, quando ele tinha uns 15 anos, ele chegou um dia para mim e disse assim: ai, mãe, tu trabalha demais, não vale a pena trabalhar tanto, tu tem que viver um pouco. Eu nunca vou fazer isso, eu não quero viver só para trabalhar, eu quero curtir a vida, quero aproveitar. Hoje ele tem 25 anos, ele está morando, 27 anos, ele mora num outro país e ele se mantém sozinho, enfim, ele saiu de casa e ele mesmo se banca e trabalha mais que eu hoje, feito um condenado. E corre, faz faculdade, trabalha e sim, tenta viver também, mas esses dias eu não aguentei, eu disse, te lembra que tu dizia, claro, porque
tem um processo que só a gente vivenciando para poder entender do que se trata. Então, acho que eu me lembro que quando eu era adolescente também, eu sempre tinha uma série de críticas à minha mãe, isso, meu pai, aquilo, e depois a gente vai, na vida adulta, repetindo muito dessas padrões, e a geração seguinte vai questionar a geração atual, que chama de cringe, ou chama de sei lá o quê. Então, hoje a gente está vivendo um momento feio de que buscar rótulos, né? A gente tenta encaixar, não pode mais falar de racismo, né? Tem que respeitar as diferenças, que lindo. Porém, né, tem que continuar colocando rótulos na geração isso, geração aquilo. E eu acho que a gente ainda vai ter que evoluir muito para chegar realmente numa igualdade social adequada, porque, né, eu acho que isso, não sei se eu respondi, Silvina, porque foi ótimo. Eu fui refletindo. Adriana, obrigado. Diga. A outra é minha, é mais uma dúvida, assim, não seria uma pergunta. Eu sou da área de RH, né, psicólogo de formação, mas a gente fala muito da competência, resiliência, flexibilidade. E aí eu sempre fiquei com essa dúvida, falei, cara, então eu vou perguntar para ela que pode ampliar o meu conceito. Quando a gente fala de resiliência, a pessoa é resiliente, ela tem que ter passado por algum tipo de sofrimento, por algo doloroso. Então, ser resiliente é isso, você teve que passar por um processo, aí eu não sei se é ruim ou não, né, esse processo, mas teve que ter isso? Entende, Sim. assim? Eu entendi a tua pergunta, ótima pergunta, né, Leandro, acho bem importante. Primeiro que a resiliência, ela é fruto de aspectos inatos e adquiridos. Então, eu posso, dentro das minhas experiências do contexto, adquirir resiliência, mas eu também tenho uma capacidade resiliente que tem a ver com fatores até genéticos, né, e de questões de mais... por exemplo, tem pessoas que têm muita vulnerabilidade à dor, são mais sensíveis à dor física do que outras, então entram essas diferenças. Mas o que precisa ter passado? Não, até porque a resiliência é justamente a resposta a uma situação desafiadora. Eu posso ter uma super capacidade resiliente, mas nunca ser colocada à prova. Então, eu não tenho como saber aquela coisa assim, como é que vai ser terrível quando, sei lá, alguém da minha família morrer. Vai ser terrível, mas eu não posso afirmar como eu vou reagir naquela situação sem ter vivido. E mesmo assim, por exemplo, eu vivo uma situação, sei lá, um assalto, uma situação traumática. Eu não sei se numa próxima vez que acontecer, eu vou responder tão diferente daquela maneira, porque as coisas, como eu falei, são muito dinâmicas. Então, é muito... talvez polêmico, acho que teria que questionar o que é essa capacidade resiliente. Muitas vezes uma pessoa um empresário que lidou com situações enfim, de falência, de uma série de dificuldades, está mais preparado para gestão de crise. Sim. Porque já passou por tantas crises, mas isso não é algo, pelo menos na concepção sistêmica que eu utilizo, não é algo que a gente possa mensurar, porque vão depender de outros fatores, e a pessoa também pode ser muito resiliente em alguns momentos, mas está vulnerável em outro, e aí ela não vai conseguir responder da maneira que uma organização, por exemplo, precisaria dela. Tá joia. Não sei se eu Obrigado. te respondi. Total, perfeito. Jean. A minha pergunta tem a ver com um pouco de luto e um pouco de resiliência corporativa. As empresas experimentaram ao longo do ano passado para cá perdas por decorrência da morte no seu quadro de funcionários. Algumas pessoas se foram na mesma empresa. Quais seriam as alternativas que as empresas, os RHs, teriam para poder lidar essas perdas de uma maneira que atendesse a demanda, que não passasse desapercebido? Como fazer para lidar essas perdas, não sei se a expressão é essa, corporativa, essas pessoas que partiram, mas que estavam na nossa empresa e partiram pela morte?
perdas de colegas dentro de uma empresa, claro. Esse foi um trabalho muito, para mim, foi uma experiência muito rica. Eu fiz um trabalho dentro de uma empresa, um pool, na verdade, de empresas de cemitérios, e trabalhando com os profissionais que tinham até então lidado com pessoas enlutadas, que foram lá enterrar os seus entes queridos, até que eles tiveram uma perda de um colega. E foi muito interessante, porque eles tinham a questão da morte, da perda, como algo realmente com uma visão, uma perspectiva profissional, até vivenciar isso ali dentro daquele contexto. Então, esse trabalho foi muito justamente para poder dar um espaço de escuta. O que eu te diria? Que o importante, o que poderia ajudar essas pessoas seria ter um espaço onde elas pudessem compartilhar essa experiência entre as pessoas, porque provavelmente muitos desses colegas estão vivenciando coisas muito parecidas, sentimentos muito parecidos, e porque tem toda uma questão, daí também o luto seria mais uns 3, 4 encontros para falar, mas tem uma coisa que a gente fala pouco, que muitas vezes, situações, por exemplo, morre uma pessoa jovem, a gente fica muito chocado, mas tem um pensamento meio automático do tipo, ainda bem que não foi eu, ainda bem que não foi comigo. Tem um livro que fala disso, A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, ele fala justamente isso. Então, só que daí eu sinto culpa se vem esse pensamento. Então, muitas vezes, também mobiliza as pessoas falar de coisas que às vezes não são tão bonitinhas, né? De repente eu senti inveja de alguma coisa, de alguma pessoa, de algo. Então, acho que poder promover um espaço de escuta entre pessoas, trazendo o encontro existencial e trazendo o humano que tem por trás dessa perda, e poder compartilhar a dor, enfim, todos os sentimentos que estão ali, que estão rolando ali, né, entre as pessoas, enfim, o medo da morte, o quanto a morte é vista na nossa cultura como proibida, ela tem uma conotação de castigo, então as pessoas, o que eu fiz para merecer isso? Isso é na cultura ocidental, a morte foi sendo vista, né, ao longo do tempo dessa forma proibida, né, como uma coisa que tem que ser combatida. Então, é isto. Faltou algo na resposta que tu imaginava, Jean? Tu pode fazer um belo trabalho de escuta com a tua experiência, mas é um trabalho bacana, cuidando do cuidador. Legal, é um tema bacana. Se você quiser desenvolvê-lo conosco, sinta-se convidado. Eu tô sempre à disposição, pode me chamar que eu gosto de falar. E aí eu tenho uma segunda pergunta, que é assim. Na empresa, nas relações corporativas, a nossa melhor dose de gentileza, de paciência, de humor, de boa vontade está lá. Em casa, parece que falta um pouco dessa dose que sobra nas empresas. É como se houvessem 2 eus dentro da pessoa. A pergunta: como fazer para aproximar essa pessoa solícita, disponível, atenciosa na empresa, com essa pessoa não tanto solícita, não tanto disponível, não tanto atenciosa em casa? Como é que faz para esses 2 eus se encontrarem no caminho da vida? É uma pergunta bem interessante. Por que a pessoa tem comportamentos tão contrastantes no contexto do trabalho e com a sua família, né? Ou às vezes com amigos. Com os amigos, eu tenho um casal que ela reclama muito disso. Com os amigos, ele ri, brinca. Em casa, ele está sempre emburrado, com a cara fechada, reclamando de tudo. Porque, certamente, tem gatilhos, tem disparadores emocionais na relação familiar que não tem no ambiente de trabalho. E claro que existe também toda uma postura que a gente tem no trabalho, porque não tem o mesmo grau de intimidade. Então, se eu estou triste, eu estou de mau humor, ou seja o que for, no momento que eu entro dentro da minha empresa, ou se eu vou atender um paciente, eu tenho que dar um jeito aqui
de nem que seja, né, me esforçar ao máximo, se for possível, para fazer aquele personagem naquele dia. Agora, se eu estou em casa, eu me dispo, não sei se... Quer dizer, eu posso me despir um pouco mais e mostrar com mais intimidade, porque também eu tenho meio que como garantia daquela relação. Eu sei que se eu ficar meio rabugenta, as pessoas vão me aguentar, e daí no outro dia eu peço desculpa, ou assim vai indo a coisa. Então, também tem a questão de que nós temos determinadas funções executivas e emocionais em diferentes contextos. Então, sim, né, nós temos vários eus dentro da gente, e depende da situação. Então eu sou múltiplas personalidades? Não, é que, de novo, dependendo do ambiente, do contexto, eu vou responder também de forma diferente.